Roubará o homem a Deus? Em que me roubais? Dize-me nas ofertas. Isso é o que o pastor fala. Ele lê a Bíblia, porém o pastor, que se diz pastor, aquele homem ali, ele lê a Bíblia, porém ele não te explica. Então ele lê esse versículo para poder tirar o dinheiro, os 10% do bolso das pessoas. Só que quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que fazer perguntas, não só a nós mesmos, a Deus e muitas das vezes aquele que está explicando. Então o pastor, ele está ali explicando e dizendo essas palavras que nós roubamos a Deus. Mas quando nós fazemos a pergunta, quem é que estava roubando a Deus? A própria Bíblia, o próprio Deus, ele instrui o homem a nos responder. Então nós, quando vamos entender uma passagem, para entender uma passagem, devemos fazer várias perguntas. Coisa que crente religioso, seguidor da doutrina desses homens que se diz pastor para ganhar dinheiro, eles não fazem. Por que eles não fazem? Porque tem preguiça, não pega a Bíblia, não gosta de ler, gosta de chegar lá e o pastor lê para eles. Então esses pastores aproveitam essa situação que o povo não lê Bíblia, não faz pergunta, e em cima desse povo começa a pedir os 10% em dinheiro, que eles dizem que é em dinheiro, para construir templo. E constrói vários templos, e na realidade não só templos, eles constroem várias biroscas, ponto de pregação aqui, ponto de pregação ali, para poder arrecadar dinheiro das pessoas mais humildes. Eles tiram de todo mundo. Eles que têm muito dinheiro que é para dar, eles tiram. Então Deus, na palavra de Deus, há essa pergunta que Deus fez. Deus estava falando. Nós vemos que Deus fala e Ele mesmo responde. Roubará o homem a Deus? Quem estava roubando a Deus? A Bíblia logo a seguir diz: vós me roubais. Vós, mas vós quem? Vós, a nação de Israel. Quando temos que ler, vamos ler a Bíblia, nós temos que procurar saber a quem estava sendo dirigida aquela palavra, a quem Deus estava falando que estava sendo roubado. Ao povo de Israel, que tinha sacerdócio, onde os levitas se incumbiam de receber o dízimo. O que era o dízimo? O dízimo não era dinheiro, era alimento, era 10% da colheita das plantações. Então, o povo, eles não procuram saber disso. E era para ser dado para os levitas. Hoje não tem mais levita. Então, para quem era falado essa palavra, que vós me roubais? A nação do Brasil? Não. A nação da Inglaterra? Não. A nação do Uruguai? Não. Então, o país do Uruguai? Não. Então, era falar das nações, a nação, uma só nação, a nação de Israel. Naquela época, os levitas se incumbiam de pegar o dinheiro do povo, né? E eram alimentos. Então Deus falou àquele povo que eles estavam roubando a Deus, né? E nós temos que procurar ver, hoje em dia, fazer essas perguntas, coisas que o pessoal não quer fazer. Aí ficam dando dinheiro a esses homens para comprar mansões, carros, sítios, fazendas, que o povo mesmo está precisando, tudo passando nesse nível. Onde já se viu uma pessoa que ela ganha um salário mínimo e ainda tira dinheiro para dar para um homem que ganha milhões, tem milhões na conta? R.R. Soares, Sila Malafaia, Bico Macedo, tudo rico. Então, nós vemos hoje que o povo ainda tira do seu salário mínimo 10% para dar a esses homens, né? Então, esses grãos, essas colheitas, eram os dízimos, não dinheiro, mas eles transformaram por questão de corrupção. E a quem era dado esses dízimos? Era dado aos levitas. Existe levita hoje? Hoje não existe levita. Então, o dízimo dos grãos das colheitas era dado aos levitas. Nós não somos israelitas.
Nós não estamos na época da lei judaica. Eu não sou judeu. Eu não estou na época da lei judaica, né? Nós somos de uma outra nação. Nós somos de uma nação brasileira. Nós não somos da nação de Israel. Essa mensagem não é para nós. Portanto, esta palavra, ela não se aplica a nós. Trazei todos os dias uma casa do tesouro. Não se aplica a nós. Se aplica à nação de Israel naquela época. Mas os espertalhões de hoje, que se dizem pastores, eles se aproveitam desta falta de coerência, eu digo até preguiça do povo de buscar a Bíblia, ler, interpretar e saber o que Deus está falando. Os pastores se aproveitam disso e angariam o dinheiro do povo. Então nós temos que estar com a mente aberta, ouvindo a voz de Deus, não ouvindo a voz do homem, porque quando Deus fala uma coisa e nós fazemos outra, nós estamos ouvindo a voz do homem. Se a palavra de Deus diz que é para a nação de Israel, isso não pertence a nós, por que que eu vou tirar da boca da minha família 10% do meu salário e vou dar para pastor rico, milionário? Isso aí é falta de discernimento, porque na realidade esses homens, eles não precisam dos míseros, né? Os miseráveis R$100. Se eu ganho R$1.000, tem que dar R$100. Eles não precisam de R$100, eles têm muito mais do que isso. Eles são gananciosos. Então o povo ali vai pagar para o pastor ler a Bíblia para ele. Eles estão pagando, vocês estão pagando para o pastor ler a Bíblia por preguiça. Paga 10%, uma taxa igual um sindicato. Você paga uma taxa todo mês para você ter direito a advogado, ter direito a um monte de coisa. Na igreja mesmo, você paga um sindicato onde você paga uma taxa para o pastor ler a Bíblia para você. Por você não ter vontade de ler Bíblia, não ter interesse de ler a Bíblia, o pastor se aproveita dessa situação e faz esse ensino enganoso, aplica esse ensino enganoso para o povo. Nós devemos se despertar e agradar a Deus. A palavra de Deus diz que como nós agradamos a Deus, como nós amamos o próximo, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você pega R$100 do seu salário, dá para o pastor rico e milionário, mas não compra R$100 de quentinha, cesta básica, e vai dar uma pessoa necessitada na rua. O pastor é necessitado, tendo carro, família, casa, mansão, ele não é nenhum necessitado. Necessitado é quem não tem nada. Não tem nada, né? Coisas que você nem tem, não tem condições. Tem pessoas aí que é um prato de comida, não tem. Entendeu? Então você vai lá, pega R$100 do seu salário e ainda vai dar o pastor, me licença da palavra, o safado do pastor. Então essa é a minha palavra na minha bike aqui na estrada. O sol está muito quente. Essa é a palavra que eu quero deixar para despertar o povo. Porque é necessário, se faz ser necessário, pregar é a tempo e fora de tempo. Nós temos que ir a todo instante, a todo momento, falando da palavra de Deus. Que possam receber essa palavra aí e meditar. Homem milionário, rico, cheio de dinheiro, não é nenhum necessitado. Seu pastor, tendo casa, família, tendo o que comer, ele não é nenhum necessitado. E assim nós devemos parar, refletir e ter essa visão, para que não venhamos alimentar lobos, para que esses lobos não venham sacrificar as ovelhas.